Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Janaína, professora de matemática, e estamos aqui novamente com mais um vídeo com o conteúdo que vai cair no concurso da Polícia Militar. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre os números racionais. E o que são os números racionais? Os números racionais são todos aqueles números que nós podemos escrever na forma de uma fração, tá? Então, por exemplo, são todos os números que nós conseguimos escrever na forma de uma fração, lembrando que o denominador sempre é diferente de zero. Então, por exemplo, eu posso ter o número 2. Por que o número 2 ele é um número racional? Além dele ser um número natural, um número inteiro, ele também é um número racional, porque eu consigo escrever ele na forma de uma fração, ó, 2 sobre 1, tá? Ou eu posso também escrever ele como 4 sobre 2. 4 dividido por 2 dá 2 também. Eu posso ter números negativos, eu posso ter as frações decimais. Então, ó, 1 sobre 10, ele é o mesmo que 0,1. Então, todos esses números aqui são números racionais, tá? Lembrando, lá no primeiro vídeo, nós tínhamos os conjuntos dos números naturais. Depois nós vimos o conjunto dos números inteiros. E nós temos o conjunto dos números racionais. Então, note que os números naturais e os números inteiros, eles também são números racionais, tá? Então, na banca da VUNESP, o que eles costumam cobrar? Operações e fração. Então, primeiro, nós vamos começar resolvendo uma questão que envolve números decimais, tá? Aqueles números com vírgula. E depois nós vamos resolver duas questões que trabalham um pouquinho de fração. Vamos lá, então? Então, aqui, ó, é uma questão que caiu na prova de 2019, em que ele fala o seguinte: Alfredo foi a uma loja de materiais elétricos para comprar alguns itens. A tabela mostra a quantidade comprada de cada item e seu respectivo valor unitário. Então, a lâmpada, foram 4 quantidades, 8,70. Tomada, 2, no valor de 12,60 cada uma. E o adaptador, foram comprados 3, cada um no valor de R$10. A pergunta é a seguinte: o valor gasto por Alfredo nessa compra foi... Então aqui nós vamos ter que fazer o cálculo com números decimais para saber quanto que ficou essa compra, tá? As operações aqui são básicas. Se eu tenho 4 e cada um custou 8,70, então o que a gente vai fazer? 4 vezes 8,70. Comprou-se 2 tomadas no valor de 12,60 cada uma. Então, aqui a gente vai multiplicar por 2. E aqui, 3 vezes 10, tá? Então, vamos fazer essas multiplicações aqui. Vamos fazer a conta. Não pode usar calculadora, tá? No dia da prova. Então, é importante que vocês treinem aí na raça as operações. Então, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 7, 28, fica o 8, sobe 2. 4 vezes 8, 32, com mais 2, 34. 2 casas depois da vírgula, conto 2 casas e coloco a vírgula. Então, aqui deu o valor de 34,80. Vamos fazer a da tomada. 12,60 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 1, 2. Conta 2 casas e coloca a vírgula. E aqui, o adaptador, 3 vezes o 10, que dá R$30. Certo? Se eu quero saber, então, qual o valor total da compra, então nós vamos precisar somar esses resultados aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. 30 com mais 34,80, com mais 25
e 20. 8 com mais 2 dá 10, fica o 0 e sobe 1. 5, 9 com mais 1, 10. 3 mais 3, 6. 7, 8, 9. Vírgula embaixo de vírgula, então aqui deu a compra R$90. Então aqui, olhando nas alternativas, vai ser a alternativa D, a alternativa correta. Essa é uma questão fácil, né? Agora eu vou limpar aqui a lousa e nós vamos fazer duas questões que envolvem fração. Vocês lembram o que são frações? Se você não lembra certinho esse conteúdo, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu já coloquei aqui no canal para que ajude você a estudar um pouco mais, tá bom? Não saia daí não que eu já volto, só vou limpar a lousa e a gente vai resolver mais duas questões. Bom, pessoal, voltei e agora eu trouxe dois exemplos que envolvem fração, tá? A fração, nós precisamos fazer o cálculo, saber como fazer o cálculo da fração de uma quantidade, tá? Então, aqui, essas duas questões, a maneira de resolver é bastante semelhante. Vamos lá, então? Certo procedimento é realizado por uma máquina computadorizada que, em velocidade padrão, executa todo o procedimento em um período de tempo igual a 4 horas e meia. Pretende-se aumentar a velocidade da máquina para realizar todo o procedimento em um período de tempo 1/5 menor do que o período de tempo da velocidade padrão. Esse período de tempo será... Então, aqui, o que a questão está falando? Ele está falando que ele executa em 4 horas e meia, tá? E ele quer aumentar a velocidade para realizar em um período menor. Então, nós vamos precisar calcular esse 1/5, tá? Dessa quantidade. Mas aí, primeiro, aqui nós temos em hora e minutos, ó, 4 horas e meia. Então é importante que nós transformemos aí, fazemos a transformação das horas para os minutos, tá? Então nós vamos fazer a transformação. Então se eu tenho 4 horas, vamos lá. 4 horas e meia, eu tenho 4 vezes 60 minutos, mais 30 minutos, certo? Então, aqui, o que a gente vai ter? Ó, 4 vezes 60, 4 vezes 6, a gente tem 24. Então, 240 mais 30, 270 minutos. Aí a questão fala, então, que ele quer reduzir isso daqui em 1/5. Tá? Então, 1/5. Então, nós vamos ter que calcular 1/5 de 270 minutos. Como que a gente faz esse cálculo? Todas as vezes, quando a gente quer encontrar a fração de uma quantidade, tem duas formas de fazer. Eu posso multiplicar aqui e depois dividir por esse que está embaixo. Ou eu posso dividir primeiro e depois multiplicar pelo de cima, tá? Tanto faz. Aqui, se eu multiplicar, ó, 1 vezes 270, ele dá o 270. Então, eu vou pegar o 270 e vou dividir por 5. Então, ó, 270 dividido por 5. 2 não dá para dividir por 5, a gente pega o 27. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 27? 5 vezes. 5 vezes 5, 25. Para 27 vai ficar sobrando 2 aqui, né? Abaixa o 0. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, aqui, ele teria que reduzir em 54 minutos. Só que a gente, então, nós não encontramos ainda o resultado. Porque esse 1/5 aqui significa o tanto que teria que reduzir. Se eu teria que reduzir isso daqui, ele vai levar quanto tempo? Então, primeiro eu vou ter que, então, descontar. Agora a gente vai ter que descontar. 270
menos 54. 0 não tira 4, então empresta. Aqui fica 6 e aqui fica 10. 10 tira 4, 6. 6 tira 5. 1. 2 tira nada. Então deu 216. Só que aqui a gente tem 216 minutos. Se a gente olhar para as alternativas, elas estão em horas. Então, o que nós vamos ter que fazer? Fazer a transformação. E como que eu transformo um minuto em horas? Para transformar um minuto em horas, nós vamos ter que dividir por 60, tá? Então, 216 dividido por 60. Vou apagar aqui, tá? 216 dividido por 60. Olha lá. 2. Não dá para dividir por 60. 21 também não. Eu vou ter que pegar o 216. Quantas vezes o 60 cabe dentro do 216? Se eu pegar 4 vezes, 4 vezes 6 dá 24. Então, já vai dar 240. Vai passar. Então, aqui nós vamos... Vai caber 3 vezes. 3 vezes 6 dá 18. Então, 3 vezes 60, 180. Fazendo essa subtração aqui, 6 tira 0, 6. 1 não dá para tirar 8, a gente empresta. Então, aqui fica 1 e aqui fica 11. 8 para chegar no 11, 3. 1 tira 1, 0. Note que aqui a gente tem um resto. Ele 36 não dá para dividir por 60. Então, aqui o que a gente vai ter? 3 horas e 36 minutos. Então, essa é a resposta. Vamos ver as alternativas. Aqui já a primeira, alternativa A. Tá, pessoal? O que a gente observa até pela resolução de algumas questões de outros conteúdos? Vocês têm que saber certinho. Um dia, quantas horas tem, uma hora, quantos minutos tem, e vice-versa, tá? Pode ver que a gente sempre precisa ficar transformando, né? Agora, nós vamos resolver outra questão aqui. Essa daqui é uma questão que ela era bem extensa, então eu precisei aqui fazer um recorte, tá? Coloquei as informações que a gente vai precisar usar, tá? Então, vamos lá, ó. Cada quilograma de café, então esse daqui é um produtor que ele estava buscando agregar valor no produto dele, tá? Então, cada quilograma de café seco vendido retornava um lucro de R$ 3,50 para um certo produtor. Vendendo o café em cápsulas, teria a seguinte situação. Cada cápsula com 10 gramas de café torrado e moído por R$ 1,50, sendo que o lucro corresponderia a 3/5 desse valor de venda. Considerando que o processo de torrar e moer 1 kg de café elimina 1/4 dessa quantidade, a nova alternativa de venda fará com que o valor do lucro obtido por quilograma do café seco seja de... Observa que aqui, ó, essa informação que a gente tem primeiramente, que ele fala que a cada quilograma de café seco vendido retornava um lucro de R$ 3,50, ela é uma informação que nós não vamos precisar utilizar nos cálculos, tá? Então, primeiro nós vamos focar aqui, ó. Ele está falando, considerando 1 kg de café, elimina 1/4 dessa quantidade. Então, aqui, vamos lá. 1 quilo de café elimina, então tira 1/4 dessa quantidade. Então, 1/4 de quilo, certo? Só que nós sabemos a quantidade. Não sabemos? Quando eu tenho 1/4 de quilo, 1 quilo tem quantas gramas? 1 quilo tem 1000 gramas. Então, aqui nós vamos eliminar 250, certo? Então, 1 tira 1/4, o que vai sobrar?
Se eu tenho lá 1000 gramas e eu vou eliminar 1/4 de grama, então eu vou eliminar 250 gramas. Então aqui, o que vai sobrar? Nós vamos ficar com 750 gramas, certo? Agora, continuando aqui, ele fala o que aqui? Que essa quantidade nós vamos ter que colocar em cápsulas de 10 gramas. Então, nós vamos precisar fazer essa divisão aqui, de 750 dividido por 10. Então, vamos ver quantas cápsulas vai dar. Então, 750 dividido por 10, ou posso montar a conta daquela outra forma, ó, 750 dividido por 10, porque no total me sobrou 750 gramas. Cada cápsula vai ser 10 gramas. Então, 750 gramas a gente vai conseguir fazer quantas cápsulas? Então, 0 no final, a gente tira aqui e tira aqui. Então, 75 dividido por 1 é o próprio 75, certo? 7 vezes 1, 7 para 7, nada. Abaixo 5, 5 vezes 1, 5 para 5, nada. Então, aqui, o que nós vamos ter? 75 cápsulas de café. Só que aqui a gente ainda não terminou de resolver a questão. Ela tem bastante informação, essa questão, né? Vamos voltar lá no enunciado. Cada cápsula com 10 gramas de café torrado e moído por 1,50, sendo que o lucro corresponderia a 3 quintos desse valor de venda. Então, aqui, vai ser vendido por nós temos aqui 1,50. Se eu tenho 75 cápsulas, qual vai ser esse valor? Então, primeiro nós vamos precisar fazer esse cálculo. Então, vamos calcular lá. 1,50 vezes 75. Porque para a gente fazer o cálculo depois, 3 quintos do valor de venda, então nós precisamos saber por quanto vai ser vendido, né? Se nós temos 75 cápsulas. Então, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. 6, 7. Mais 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 1, 7. Com mais 3, 10. Então, aqui somando 0, 5, 7 com mais 5, 12, 1 e 1. 1, 2, 1, 2. Então, aqui nós temos 112,50. Agora, como eu tenho esse valor aqui, que seria o valor de venda, nós vamos fazer o cálculo do 3 quintos desse valor, tá? Então, vamos lá. Vou apagar aqui, se você quiser anotar, anotem aí. Eu vou precisar apagar porque eu não tenho espaço. Ou eu vou fazer aqui, né? Ó, essa daqui que a gente já resolveu. R$112,50. Vou usar o espaço aqui, tá, pessoal? Ó. A lousa tá meio bagunçada, mas eu espero que vocês estejam compreendendo. Então, ó, 112,50. Eu tenho que calcular 3 quintos desse valor. Então, o que a gente pode fazer? Ou multiplica e depois divide, ou eu posso dividir primeiro e depois multiplicar por 3, tá? Tanto faz. Aqui eu vou primeiro fazer a divisão, tá? Então, eu vou fazer aqui. 112,50 dividido por 5. Então, vamos fazer a divisão. Como que eu faço divisão quando tem números com vírgula? A gente pode fazer o seguinte, primeiro igualar as casas. Para eu igualar as casas, eu tenho que tirar essa vírgula, eu teria que andar 2 casas, ó. 1, 2, para ela parar aqui. Então, aqui, se a vírgula está aqui, eu tenho que andar 2, eu vou ter que acrescentar 2 zeros, ó.
Então agora ficou 11.250 dividido por 500. Aí a gente resolve a divisão normal. Aqui tem um zero, aqui tem outro zero, então podemos tirar. Agora, se a gente pegar aqui para dividir, 1 dividido por 5 não dá. 11 também não, então vou ter que pegar o 112. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 112? Se a gente pegar aqui 50, quer dizer, desculpa pessoal, deixa eu colocar esse zero aqui, senão vai confundir. Vou colocar aqui, ó, de vermelho. Tá? Então ficou 112 dividido por 50. Então ele vai caber 2 vezes, certo? 2 vezes 50 dá 100. Aqui vai sobrar 12. Abaixa o 5. 125. 125 dividido por 50. Quantas vezes o 50 cabe dentro do 125? Novamente, cabe apenas 2 vezes. 2 vezes 50 dá 100. Aqui vai sobrar 25 de novo. Acrescenta o zero e coloca a vírgula. Então, 250. Quantas vezes o 50 cabe dentro do 250? 5 vezes, certo? Então, aqui, nós vamos ter, ó, 22,5. Só que agora, se eu dividir esse valor por esse, agora, então, eu vou multiplicar por 3, tá? Não posso esquecer disso. Ou vocês poderiam fazer o quê? Multiplicar primeiro e depois dividir. Mas é melhor, às vezes, a gente fazer a divisão primeiro, porque aí nós diminuímos o número, porque senão depois fica trabalhando com uma divisão com números muito grandes, tá? Então, agora nós vamos fazer 22,50 vezes 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. 3 vezes 2, 6. Uma casa e a vírgula. Então, aqui, o resultado nós tivemos como 67,5, 67,50. Olhando aqui as alternativas, ó, alternativa D, 67,50, tá? Esse daqui ficou um pouquinho extenso. É um conteúdo que exige muita atenção, tá? Na hora de fazer os cálculos. Mas vocês dão conta. Se vocês ficaram com dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta e compartilha. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!